Tá? Gálatas 5, versículo 11. Se você quiser, pode acompanhar aqui no Data Show, né? Vamos ler. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Amém. Hoje quero falar com vocês então esse tema. Eu confesso que estava em dúvida do título, né? Porque eu acredito que a graça de Deus ela já é um escândalo para alguns. Então eu coloquei o escândalo da cruz é graça. Esse escândalo da cruz, e quando a gente fala de cruz, a gente não fala do objeto, né? Nós optamos no início da nossa igreja de não ter símbolos aqui, tirando a atenção das pessoas. Mas a gente não fala disso. Quando nós falamos da cruz, nós não estamos falando de um objeto, nós estamos falando de uma obra que foi feita. Quando nós falamos de cruz, nós falamos daquilo que Jesus fez lá. Falar de cruz é isso. Daquilo que Jesus fez, da obra consumada de Jesus. E eu quero começar esse texto falando sobre os israelitas. Os israelitas, eles tinham uma ordem de Deus lá no Egito. Para sair do Egito, eles precisaram do sangue do cordeiro. Precisaram do sangue do cordeiro. Colocaram esse sangue na porta. E ali foi o dia da libertação deles, o dia em que eles saíram da escravidão, um dia em que eles foram totalmente livres para viver uma nova vida. Foi o dia do sangue do cordeiro. Esse sangue do cordeiro aspergido na porta e nos umbrais, ele nos lembra a cruz, ele nos leva à cruz de Jesus, porque a partir da cruz eu e você recebemos a libertação. Eu e você fomos livres. Lá na cruz nós recebemos uma liberdade completa. Amém, gente? Essa é a liberdade através do sangue de Jesus. Não é o sangue do cordeiro como os israelitas, mas é o sangue de Cristo que nos libertou. E da mesma forma que lá no Egito, eles, não foi o esforço deles que libertou eles, mas foi também graça de Deus que libertou eles. Eles só precisavam ter fé no sangue do cordeiro. É a única coisa que eles precisavam, de fé no sangue do cordeiro que eles estavam passando no umbral e na verga da porta. Era só a ordem de Deus, para eles apenas crerem naquilo ali que Deus estava direcionando a eles, e crerem no poder do sangue do cordeiro. Quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos isso apontando para Jesus, nós vemos também que a única coisa que nós hoje precisamos é de fé no sangue de Cristo. É o que nós precisamos hoje. Não é nosso esforço, não é a nossa dedicação, ainda que o salvo se dedique e se esforça, mas não é a dedicação e o esforço que salva, é a fé no sangue de Cristo. Paulo lendo esse texto, falando esse texto para os irmãos, falando sobre a cruz, ele diz o seguinte, ele diz assim: gente, por que eu estou sendo perseguido se eu estou pregando a circuncisão? Por que eu estaria sendo perseguido se eu estou pregando a circuncisão? O que era a circuncisão? É uma parte do corpo do homem, na carne, que era removida. Quer dizer, era uma obra na carne do homem, que fazia com que ele, em termos, agradasse a Deus. Era uma obra onde, irmãos? Na carne. Então escute, Paulo está dizendo assim: por que eu estou sendo perseguido se eu estou pregando a circuncisão? Quer dizer, ele não estava pregando a circuncisão, estavam caluniando ele, dizendo que ele também pregava a circuncisão. Por isso as igrejas da Galácia também deveriam pregar a circuncisão. Você entende que Paulo, ele prega a graça de Deus, os irmãos creem no poder da graça de Deus, do sangue de Jesus, mas chega outros irmãos minando e contaminando as igrejas, porque Gálatas é uma carta para igrejas da Galácia, não é para uma igreja local, é para várias.
Paulo escreve para eles dizendo assim: olha, tem gente dizendo que eu prego a circuncisão para vocês acreditar e também começarem a ter essas práticas que são práticas antigas, que são práticas que na cruz tudo isso foi removido, que vocês não precisam mais ter, que vocês não precisam mais fazer. Mas tem gente dizendo que eu prego. Mas se eu prego, por que estão me perseguindo? Por que estão me perseguindo se eu prego a circuncisão como estão dizendo? Por que há essa perseguição? Ele estava dizendo assim: gente, vocês não percebem que é só falácia do que estão dizendo, que eu não prego a circuncisão, mas que eu prego a fé em Jesus, que eu prego a fé no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo? É só isso que eu prego? Então Paulo está escrevendo para a igreja, alertando os irmãos, dizendo: gente, vocês estão voltando a algumas práticas que a cruz fez com que eu e você não precisássemos mais praticar. Mas tem gente no meio de vocês dizendo que eu prego isso para vocês praticarem. Paulo, ele chega a dizer, e ele fala sobre o escândalo da cruz, que até estava sendo removido se fosse assim. Os irmãos da Galácia, de todas essas igrejas, estavam voltando a ter essas práticas, que era da antiga aliança, não é da nova aliança, tá? A cruz, quando a gente fala sobre a obra consumada da cruz, quer dizer que na cruz há uma nova aliança. Uma antiga foi ficada para trás e uma nova foi estabelecida. Essa nova aliança estabelecida não é obra na carne do homem. Por isso Paulo está dizendo, estão dizendo que eu prego a circuncisão, obra na carne. Escute, olhe para mim. Mas o evangelho, Paulo estava tentando dizer para os irmãos e dizendo que o que ele prega não é uma obra na carne das pessoas, exterior, mas é uma obra do Espírito de Deus, de dentro para fora das pessoas. Então o evangelho não é pregação de obra exterior. O evangelho é a pregação da obra de Cristo na cruz, para que dentro das pessoas comece a transformação, e isso resulte também na transformação exterior. Mas ela começa de dentro para fora de cada um de nós. Paulo, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver ele tratando disso. Tratando disso. Os irmãos estavam removendo o escândalo da cruz. Estavam dizendo que a obra da cruz, ela tinha sido feita pela metade, porque precisava ainda fazer uma obra na carne das pessoas, na vida das pessoas, uma transformação exterior na vida das pessoas. E hoje ainda muitos cristãos estão assim, estão como os Gálatas. Olha, irmãos, olha aqui, Gálatas, todas essas igrejas, eles estavam vivendo debaixo da nova aliança, estavam vivendo. Outros irmãos vêm pregar ali e dizer assim: mas vocês precisam cumprir a lei, mesmo tendo a fé no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, vocês precisam cumprir a lei, vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer esses ritos, essas cerimônias. Paulo está dizendo: irmãos, por que vocês estão voltando a fazer isso? Se a cruz, ela eliminou isso, por que vocês estão voltando a ter essas práticas? Então, observe o seguinte, irmãos, que nós estamos em um mês falando sobre a Páscoa, falando sobre a obra de Cristo, e essa Páscoa, ela está dizendo para nós muito claro: nós não estamos mais na antiga aliança. Houve uma crucificação, houve sangue derramado para libertar vocês, para que vocês não ficassem mais nas práticas antigas. E os irmãos Gálatas estavam ali voltando a ter essas práticas. Hoje é do mesmo jeito, do mesmo jeito. Hoje é do mesmo jeito. Muitos irmãos que até já ouviram sobre a graça de Deus, quando ainda, porque o que acontecia com os israelitas, né? Você sabe que Moisés, ele até pediu a morte, irmãos. Ele pediu até, olha, até tira a minha vida se é para viver assim. Porque o povo estava no deserto, e Moisés já tinha sido usado por Deus para tirar eles do Egito, tirar da escravidão. Aí eles chegam no deserto,
Deus está dando pão do céu, Deus está dando água da onde não há água, Deus está dando carne do céu, e eles dizem assim, eles começam a reclamar, murmurar: ah, mas no Egito nós tínhamos cebolas, alhos, agora a gente tem que comer esse pão todo dia, porque todo dia vinha pão do céu, e ninguém podia guardar mais. Se guardasse a mais, apodrecia, né? Estragava, era só o suficiente para o dia. Ou confiava na provisão de Deus, ou estragava aquilo que tinha. Deus estava ensinando eles a confiar na provisão. Confiem, eu estou com vocês todos os dias. Ele é o pão nosso de cada dia. Era o que Deus estava ensinando. E o povo ali livre agora, não eram mais escravos, estavam livres, mas estavam com saudade do Egito. Essa murmuração frequente, essa reclamação frequente, deu um desgaste em Moisés. Era a gente livre querendo voltar para a escravidão, era a gente livre querendo voltar para antigas práticas, e Moisés foi tendo um desgaste emocional, e ele pede para Deus até para morrer. Até para morrer. Hoje acontece do mesmo jeito. Tem muitos irmãos que já ouviram sobre a graça de Deus, já conhecem sobre a graça de Deus, mas às vezes ainda tem saudade e desejos de voltar ao Egito, que o Egito nada mais é que o mundo e a religião. É o mundo e a religião, porque a religiosidade ela procede do mundo, não do Espírito de Deus. E quando essas pessoas, escute o que eu estou falando para você, elas chegam aonde elas têm que dependerem só de Deus, elas ficam com saudade do Egito. Mas esse pão aqui todo dia, mas lá a gente tinha cebola. Tem gente hoje do mesmo jeito, ouve sobre a graça de Deus, diz assim: ah, mas quando nós estávamos na religiosidade era assim, eu me sentia assim, eu vivia assim, assim. Pessoas que não são gratas à liberdade que Deus deu e querem voltar para as antigas práticas, porque vivem ainda no sentimento e não numa confiança em Deus, e não numa fé viva em Deus. Escute, irmão, eu tenho falado muito isso aqui. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Jesus consumou uma obra na cruz para a gente não andar mais nas antigas práticas, para não estar mais assim. Então muitos de nós, não só nós, igreja local, estou dizendo nós que conhecem a graça de Deus, que já ouviram sobre a graça de Deus, tem saudades das cebolas do Egito, tem saudade dos alhos do Egito. Era escravo, mas tinha aquela iguaria, mas tinha aquela coisa que agradava a carne, que agradava, né, as emoções. Que falta eu tenho de ver demônio gritando nos cultos, das vigílias, de não sei mais o que. Tem gente assim, isso dá um desgaste, irmão, na vida de quem está guiando as pessoas na liberdade. Isso dá um desgaste desnecessário, por não entenderem, não aprenderem que a cruz é suficiente, que a obra da cruz é suficiente para você ser feliz, ser salvo, ser abençoado, ser usado por Deus. A cruz é suficiente. Muitos cristãos já tiveram contato com a graça, mas têm saudade, vontades de muitas coisas que agradam os seus sentimentos, mesmo sabendo que lá são escravos. Tem gente às vezes que olha e diz assim: olha, lá nós tínhamos isso, isso e isso. Escravos de denominações, de líderes religiosos que só sabem sugar as pessoas. Eu estava vendo o pastor João falar aqui, né, que a igreja também ajuda a família pastoral, mas há muitos anos a gente já abriu mão de salário, irmãos, na igreja. Eu recebo ofertas, alguma coisa assim.
Louvo a Deus pelo zelo de alguns irmãos, mas a gente não está aqui por causa de dinheiro. A gente só está aqui levando a mensagem que a cruz é suficiente, que o que Jesus fez é suficiente para você, que você não precisa de nada do Egito, de nada. Irmão, se você gostava da cebola do Egito, eu quero dizer para você que a cebola, o alho, as coisas na graça de Deus são muito melhores. Mas tem o tempo certo, você vai passar por isso, mas depois vem a terra prometida. A gente passa por um deserto porque está acostumado no Egito, está acostumado na religiosidade, está acostumado numa vida sem a cruz, sem a obra de Jesus, está acostumado. Quando é livre, passa por um deserto, é só dependência de Deus, é pão que Deus dá, é carne que Deus dá, é vida que Deus dá, não é nada do esforço e nem do Egito dando. É tudo Deus fazendo. É somente a obra de Deus na vida daqueles que estão debaixo da graça. Mas não para por aí. Nós temos ainda a terra prometida para chegar. E lá na terra prometida, irmãos, a gente esquece dos alhos do Egito, esquece das cebolas do Egito, a gente esquece da escravidão do Egito. Você está entendendo, irmãos? Amém? Eu estou falando aqui de forma figurada várias coisas, mas para um bom entendedor, a palavra de Deus diz que meia palavra basta. É por isso que essa geração fala tudo assim, né? Bom dia, BT. É BD, né? Boa tarde, BT. É meia palavra basta, né? Vamos entender. Tudo resumido. Eu e você, irmãos, nós não dependemos de nada do Egito. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas que se passaram é isso, é as coisas que não diz respeito à obra da cruz. Na antiga aliança tudo dependia das pessoas. Tem muitos irmãos dentro das igrejas ainda vivendo assim, pelo esforço. E olha que eu conversei com um empresário essa semana, e ele me fez algumas perguntas. Ele disse assim, como pode, né? Tudo nas igrejas as pessoas são obrigadas a fazer por medo disso e disso. E eu fiquei assim, espantado, porque tem cristãos dentro das igrejas que não percebem isso. E ele nem cristão é e percebe como funciona, como são as coisas, como as pessoas são dominadas, como as pessoas são instruídas a andar com Deus por medo, por obrigação, com peso nas costas. Ele percebeu e não é cristão, irmãos. E tem gente dentro das igrejas que ouve sobre a graça de Deus e diz, eu tenho saudade de estar no Egito, a cebola era boa, mas você vivia abaixo de chicote, vivia abaixo de medo, distante de Deus no entendimento. Foi a cruz que trouxe vida para você. Foi o entendimento da obra da cruz que trouxe vida para você. No mês de Páscoa, o que nós entendemos é: Jesus fez o que eu nunca poderia fazer, me deu o que eu nunca poderia conquistar sozinho. Toda a obra foi dele, toda a glória é dele, tudo é ele, tudo é por ele e para ele. É isso que nós entendemos na Páscoa. É um resumo da Páscoa aqui. Não é mais o meu esforço, mas é aquilo que Jesus fez. E Paulo, com esse texto, ele está falando para os irmãos. Olha como Deus, através de Paulo, orienta sobre a obra da cruz, para os irmãos não voltarem para a lei, não voltarem para aquela escravidão, mas viverem na graça. Ele diz assim: se ainda prego circuncisão, quer dizer, se eu ainda prego para vocês viverem com Deus na carne, por que estão me perseguindo? Será que é verdade que eu prego isso? Não, eu não prego para vocês viverem com Deus na carne. Paulo estava dizendo isso. Eu não estou dizendo, irmãos, a vida de vocês tem que ser rituais com Deus. Vamos trazer para os nossos dias hoje. É a mesma coisa hoje, em muitos lugares. Pouco se fala de Cristo, é mais sobre o que você tem que vestir, o que você tem que fazer no dia, que música você tem que ouvir, o que você tem que comer, o que você não tem que comer, aonde você tem que ir, aonde você não pode ir. É tudo com base em coisas exteriores do homem. Mas a palavra da graça de Deus me ensina que o Espírito Santo, ele vem dentro de mim,
transforma eu de dentro para fora. Cada um vai saber o que é bom para si. É ou não é, irmãos? De acordo com o Espírito que habita em nós. Paulo está dizendo isso para os irmãos. Olha, irmãos, eu não prego para vocês terem uma mudança por fora primeiro. Chega na igreja, agora, irmão, você, essa roupa não, essa roupa sim, coloca a Bíblia embaixo do braço, você tem que mostrar para as pessoas quem você é lá fora, através exterior. Não, eu tenho que mostrar primeiro aqui dentro como eu estou, como eu fui transformado aqui dentro de mim. Paulo tem uma preocupação com esses irmãos, porque eles estavam voltando a estar deixando de lado a cruz, e com base no esforço deles. Por que eu sou perseguido, ele diz. Paulo estava dizendo assim, olha, não, mesmo que digam que as pregações nossas são iguais a todos os lugares, mesmo que digam que as igrejas que estão em graça, pregando a graça de Deus, as mensagens são iguais, não são iguais, mesmo que digam que é tudo igual, não são iguais. Era isso que Paulo estava dizendo. Não, eu não prego circuncisão, eu prego a graça, eu prego a fé. Não compare igrejas, irmão, assim. Não compare. Escute uma coisa, sinagoga tem sacerdote e lei. Aí você pode entender o que é a igreja de Jesus e o que é uma sinagoga. Sinagoga tem sacerdote, aquele que está entre o povo e Deus, e lei. Na igreja de Jesus não. Todos somos sacerdotes e vivemos debaixo da graça de Deus. A lei foi escrita nos nossos corações. Olha, não tem como comparar, irmãos. Tem como comparar. Paulo estava dizendo para os irmãos, não é igual. Não é igual. Gálatas, irmãos, se cada cristão pegasse Gálatas, Romanos, Tessalonicenses para ler, saíam do engano religioso rapidamente, porque a cruz é suficiente. Porque o que Jesus fez foi poderoso. Eu não posso acrescentar nada na obra de Jesus, e eu não posso tirar nada da obra de Jesus. O que Ele fez foi perfeito. Glória a Deus. O que Jesus fez foi perfeito. Glória a Deus. Eu acho interessante que eu converso com alguns pastores, muitos pastores que pregam sobre a graça de Deus, e eu vejo ainda que alguns querem deixar parecido tudo com igrejas que pregam a lei. Não tem como. A gente vai misturar as coisas. E a gente vê às vezes que irmãos também estão assim dentro das igrejas que pregam a graça, porque tem saudade do Egito, tem saudade da lei, tem saudade porque a lei emociona, ela te dá mérito. Eu jejuei, olha só, abriu as portas, meu casamento está melhor, eu jejuei. Na graça não. A graça não pode dizer foi por causa de jejum, é Jesus. Foi Jesus que abençoou. Foi Jesus que fez. Ninguém tem mérito. Olha os testemunhos no Instagram. Você já viu o Instagram da igreja? Tem testemunhos lá. Você viu em algum testemunho a gente dizendo assim, foi a campanha, foi a corrente, foi o óleo, foi isso, foi aquilo? Não. Tudo é nós oramos, os irmãos oraram, nós estávamos juntos ali, é tudo, não tem mérito para nada e nem ninguém. Toda a glória para Jesus. Você entende a diferença? Paulo estava com os irmãos dizendo, irmãos, por que vocês, que eram um monte de igrejas, estão voltando? Se nós temos aquilo que é precioso, que é o escândalo da cruz. É o escândalo da cruz. A cruz escandaliza os religiosos, porque o religioso, ele confia nele mesmo, nos méritos dele. Olha só que prédio eu fiz aqui, olha só os testemunhos aqui da campanha, do óleo que eu trouxe de Israel. O religioso, ele quer méritos. A graça de Deus não. Tudo é por causa da obra de Jesus. Você foi salvo por causa da obra de Cristo. Você é abençoado por causa da obra de Cristo. Você está vendo? Páscoa. É a verdadeira Páscoa. É glorificar Jesus em tudo e em todas as coisas. Glória a Deus. Lembrando, rapidinho, que a gente tem práticas espirituais, de jejum, de oração, tudo isso. O que eu estou dizendo é que o mérito não é dado para isso. Amém, gente?
para não ficar assim, o pessoal entende assim, mas essa igreja aí não pratica, assim, não, a gente pratica, já é o mérito que a gente não dá para isso, é o mérito, a graça de Deus, ela dá a fé, com a fé eu recebo, aleluia, com a fé eu recebo, mas a graça me deu. Aí o texto, ele diz assim, se a mensagem é sobre a circuncisão, o escândalo da cruz foi removido, quer dizer, nós estamos anulando a cruz. Se é sobre circuncisão, nós estamos anulando a cruz. Se é por causa do mérito, se eu tenho que ter mérito em 7 noites de oração, e olha só que avivamento deu por causa das 7 noites que eu fiz de oração, e a gente faz oração, e a gente ora à noite, eu não estou dizendo que a gente não ora, eu estou dizendo que a gente não dá o mérito para isso. Se é por causa disso, se é para viver circuncisão, então para que a cruz? Por que a obra da cruz? Por que nós estamos falando e por que as igrejas falam da Páscoa, da ressurreição, da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, se tudo é sobre o exterior do homem? Não, Paulo está dizendo, não é assim não. Se tem circuncisão, nós estamos anulando e removendo o escândalo da cruz. Mas nós não pregamos circuncisão, então para nós o escândalo da cruz é real, é vivo, é transformador, aleluia. E a palavra de Deus mostra ele dizendo, eu coloquei aqui em primeiro lugar, a mensagem da cruz, ela é escandalosa, pois ela é sobre um amor escandaloso. A mensagem da cruz é um escândalo, irmãos. A graça de Deus é um escândalo. Quando a gente fala que prega sobre a graça de Deus, as pessoas já ficam escandalosas, assim, já causam um impacto nelas. Elas dizem assim, então quer dizer que vocês não precisam fazer nada, e quer dizer que, elas já vêm assim, quer dizer que vocês podem pecar à vontade. Não, a gente não tem nada a ver com isso. A mesma coisa que falaram para Paulo, ela escandaliza aqueles costumes que tem de merecer as coisas, mas a cruz, ela remove isso, ela escandaliza as pessoas, escandaliza a religiosidade. As pessoas chegam a pensar o seguinte, mas eu não sabia que era tão amado assim. Se fossem uns pentecostais, eles tinham dado glória a Deus. O escândalo da cruz é isso, eu não sabia que eu era tão amado assim, eu não sabia que eu era amado incondicionalmente assim. Eu achava que eu precisava merecer o amor de Deus. Eu achava que eu estava sempre numa corda bamba, que Deus estava sempre assim, não, hoje eu vou tirar o Espírito Santo de ti, hoje você perde a salvação, hoje você está salvo, hoje o Espírito Santo volta. Mas quando eu conheço a graça de Deus e o escândalo da cruz, eu tenho segurança em Jesus, porque não é por causa minha, é por causa de Jesus. A cruz tem voz, irmãos, a obra da cruz tem voz, e ela diz para mim e para você, que Ele nos amou de tal maneira. Então ela fala de um amor incondicional, de um amor não visto, de um amor nunca exercido, é um amor escandaloso, que diz assim, eu estou me entregando por quem não merece. Não merece, mas eu amo essa pessoa. É um amor escandaloso, é uma graça escandalosa. Eu estou indo para a cruz, tem quem merece a cruz, mas eu não deixo ir para a cruz. Eu substituo você na cruz, mesmo você não merecendo, mas eu não deixo você ir para a cruz, porque eu amo você. Você não sabe o que é a cruz, senão você estava com os olhos cheios de lágrima aqui. Você não sabe o poder da cruz. Você foi retirado da cruz. Você foi substituído na cruz. Era para mim e para você a cruz. Era por causa dos meus pecados. Era por causa dos seus pecados. Jesus não tinha pecado, mas era por causa minha e sua. Nós fomos retirados de lá. Não porque a gente é bom, mas porque Jesus é bom. Era para nós termos ido para lá. Era para nós termos pago aquilo ali. Mas Jesus pagou, e a Bíblia diz que Ele rasga o escrito de dívida.
E deixa eu e você, irmão, eu e você, irmã, eu e você, jovem que está aqui, deixa eu e você sem dívida com Deus. E a Bíblia diz que por causa da cruz eu tenho paz com Deus, que por causa da cruz eu me chamo filho de Deus. Aleluia, muito amado por sinal. Não é qualquer filho, mas é um filho muito amado. A Bíblia diz que eu e você somos muito amados. Amados de tal maneira. Por isso a cruz e a mensagem da cruz escandaliza as pessoas. As pessoas não compreendem a obra de Jesus, mas o Espírito de Deus, Ele nos ajuda a entender, a compreender a obra de Jesus. E as pessoas chegam a dizer: mas como alguém pode me amar assim? Eu esqueço de comunicar ao pessoal. A obra de Jesus é sobre um amor que nunca ninguém amou, eu e você, e nunca, não espere um amor parecido, nem perto, nem filho, nem pai, nem ninguém, irmão, vai amar você como Jesus. Ninguém. É um amor escandaloso. É um amor que se entrega por aqueles que é inimigo. Alguém já se entregou por inimigo? Não, a maioria de nós quer vingança com o inimigo, mas Jesus se entregou por aqueles que eram inimigos dele. Inimigos por causa do pecado. E a palavra de Deus diz que Ele olhou para mim e para você e disse: não, eu amo eles mais do que eles pensam, mais do que eles entendem, e eles nunca vão compreender esse amor aqui. Escandaloso o amor de Deus, escandalosa cruz, escandalosa graça de Deus. Como alguém pode me amar de uma forma louca assim? Como que alguém pode ser louco de amor por mim assim? De se entregar, mesmo vendo o quanto eu ofendi, o mesmo vendo o quanto eu tenho vivido às vezes só para mim, mas Ele me amou de uma forma louca. Nunca você foi amado assim, nunca foi amado assim. Nunca nós seremos amados assim, nunca. É só Jesus. Só Ele que amou você assim. É só Ele que ama você assim. Por isso essa obra da cruz diz: olha, você não precisa mais viver dependendo da tua força. Eu me entrego na cruz por você, para morar em você e ser a tua força. O povo vivia pesado. Jesus disse assim: venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, né? O contexto ali é: vocês que estão cheios de ordens para fazer, que é um peso, que se você não fizer, você está condenado, que se você não fizer, você está expulso do céu, que se você não fizer, eu não sou teu pai. Você está cheio. Ele diz: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque o meu fardo é leve, eu quero dar alívio a vocês. O contexto é esse, é uma canga que as pessoas viviam de leis que os sacerdotes colocavam sobre o povo. E Jesus diz: venham, que eu vou aliviar vocês. Chega de tanta lei sobre vocês. Chega de vocês pensar que é por causa de vocês que vocês são salvos. Não é. Jesus na cruz, Ele disse assim: está consumado, está feito, tetelestai. Não é mais sobre o teu esforço, é sobre a obra de Jesus. Não é mais sobre cumprir regras, é sobre entender o amor de Jesus. Não é mais sobre você ficar aí correndo de um lado para o outro, assustado se Deus ama você ou não. Você não precisa disso, e nem tentar provar para Deus que você merece ser amado. Você não precisa disso. A cruz diz para você: você é amado. Você não precisa provar. Eu amei você de tal maneira. Aleluia. A palavra de Deus mostra nesse texto que nós lemos que a mensagem da cruz, ela é escandalosa, porque enquanto a lei leva ao governo dos sentimentos, a graça te leva ao governo da fé. Eles tinham que ver, tocar, sentir. Ouvi uma mensagem assim esses dias por aí.
tinham que estar vendo, tinham que estar tocando, oferecendo sacrifício. Se eu oferecer sacrifício, Deus vai ficar menos irado comigo. O sacrifício que eu faço aplaca a ira de Deus. A gente vê cristãos hoje com medo. Se lembra na pandemia? Um monte de profetas dizendo: Deus irado, Deus está irado com vocês. A palavra de Deus ensina, e eu não sei aonde que aprendem isso. A palavra de Deus ensina que a ira de Deus foi em Cristo. Toda a ira de Deus contra nós está tudo aqui. A ira de Deus foi em Jesus. Deus não está irado com você. Deus não está irado com você. Ele quer transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, mas não está irado conosco. A lei leva a isso, leva a sentimentos, mas a graça de Deus leva a fé. Mesmo quando eu estou pensando em desistir, Ele me diz para continuar. A graça de Deus é assim. Você lembra de Jesus na cruz? Dizer: se for possível, passa de mim esse cálice. O meu sentimento está dizendo: vou parar por aqui que eu não aguento mais. Escute. Mas a graça de Deus em Jesus fez Ele continuar até a cruz. Olhe para mim, preste atenção. Muitas vezes nós estamos assim. Eu estou por aqui, vou parando por aqui porque eu não aguento mais. Viver sobre a lei faz você desistir e parar. Viver sobre a graça de Deus é força contínua de Deus, é uma fonte de força em você, dizendo não, mesmo que os teus sentimentos estejam dizendo para por aqui, a graça de Deus está dizendo continua, 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 mesmo que os teus sentimentos estão dizendo para por aqui, eu não aguento mais, a graça diz continua. Você não vive pelo sentimento, a fé te leva além daquilo que você está sentindo. Aleluia. E mais, mesmo quando eu estou fraco, a graça de Deus está me dizendo o que, irmãos? Que eu sou forte. Da onde que eu tirei isso? Tudo daqui, irmãos. Os sentimentos estão dizendo assim: você está fraco, desanimado, cansado. A graça de Deus vem me dizendo assim: quando você está fraco, é que você está forte. Quando você está fraco, é que você está forte. Graça está dizendo assim: não é sobre a tua força, é sobre a força de Deus. Não é sobre os teus sentimentos, é sobre a fé no Calvário, é sobre a fé no sangue de Jesus, é sobre a fé na obra de Cristo, aleluia, que foi perfeita por nós. A palavra de Deus me ensina que mesmo quando eu quero parar, a graça de Deus me diz para perseverar até o fim. Glória a Deus, glória a Deus. O escândalo da cruz, diz Paulo, o escândalo está sendo removido. Se eu pregar coisas exteriores, práticas religiosas para vocês, mandamentos de homens, leis religiosas, eu estou removendo o escândalo da cruz. A circuncisão era isso, anunciava obras externas e anulava o sacrifício de Cristo. Ele está dizendo assim: eu estaria desonrando a Cristo, eu estaria desonrando a obra de Cristo. Você que fica procurando profecias, revelamentos e coisas parecidas a essas, e misticismo nas igrejas, você que fica em busca dessas coisas, isso não é fé. A única fé genuína que a Bíblia ensina a nós, isso está nas cartas, eu não estou inventando nada, é a fé em Cristo, é a única fé genuína. Se você fica procurando essas coisas, você está desonrando a Cristo e dizendo assim: não foi suficiente, eu preciso de alguma coisa a mais do que a obra de Jesus. Não, a obra de Jesus, ela pode curar você, a obra de Jesus pode libertar você, a obra de Jesus pode salvar você, a obra de Jesus pode dar alegria completa, a obra de Jesus pode dar
paz plena para você. A obra de Jesus pode transformar você. A obra de Jesus pode levar você por caminhos que você nunca imaginou. A obra de Jesus é vitória para você. Por isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. A obra de Jesus é plena, completa. Glória a Deus. Não tenha saudade de nada da lei, porque a lei já passou. Você está numa nova aliança com Jesus, uma nova aliança com Cristo. Se a pregação é circuncisão, então as pessoas estão sendo levadas a uma vida de insegurança, inconstância e fraqueza. Se nós estamos debaixo de mensagens de circuncisão, de obras da carne, de fazer, não fazer, de poder, de não poder, nós estamos vivendo inseguros, vivendo fraqueza, nós estamos assim. Mas se a pregação é sobre a cruz, sobre a obra de Cristo na cruz, as pessoas vão viver na fé, vão viver firmes e vão viver a vitória conquistada na cruz. Eu quero finalizar essa mensagem aqui dizendo o seguinte: Deus quer ver você firme na fé, mas não numa fé que a palavra de Deus diz, né, que veio a fé. Quando veio a fé, quer dizer, essa fé que veio na nova aliança não é a da antiga aliança. Quando veio a fé, o Senhor quer ver eu e você firme na fé. Ele quer ver eu e você com firmeza no caminho dele. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos deixar de ser pessoas que vivem pelas emoções, pelas vontades, porque isso desvia a gente da terra prometida. Tem gente que ficou lá, morreu no deserto. Viver pelas emoções, escute, e viver, irmãos, tentando voltar para o Egito, pensando nas coisas do Egito, não é igual. Mesmo que você diga, mas é igual, é tudo igual, igreja é tudo igual, mensagem é tudo igual, pastor é tudo igual, igreja é tudo igual. Não é igual. Paulo está dizendo aqui, não é igual. Quem pensa assim não entra na promessa de Deus, e também não volta para o Egito, esmurece no meio do caminho, enfraquece. É por isso, irmãos, que ouvem sobre a graça de Deus, estão às vezes enfraquecidos, porque estão querendo voltar para o Egito. No Egito não dá para voltar. Com essa marra nas coisas do Egito e da lei, não conseguem também avançar. Aí ficam ali girando em círculo no deserto. O Senhor quer eu e você caminhando para a terra prometida. O Senhor quer eu e você firme nessa nova aliança da graça de Deus, firmes eu e você naquilo que Ele tem para nós lá na frente, não naquilo que passou. E eu repito, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus quer eu e você vivendo uma nova vida, vivendo aquilo que Ele planejou para nós, para os seus filhos. E nessa noite, irmãos, eu quero orar junto com vocês. Se você puder, fique de pé agora, vamos orar.